segunda aula de leitura dinâmica? É. Então você está treinando parágrafos, é isso? Você pega o parágrafo, lê, Não, tenta explicar. eu tô lendo durante 10 minutos, explicando 5, por enquanto. Certo. E você consegue explicar os 5 minutos? Até mais um pouco. Na verdade, tipo assim, mais um pouco porque durante os 5 minutos a gente dá uma paradinha para poder raciocinar o resto, né? Que acaba esquecendo, e aí eu continuo explicando. Quando Aí a passa gente os lê 5 10 minutos. minutos e tenta explicar, acontece um fenômeno chamado brainstorm. Hum, O que é o brainstorm, né? Tempestade cerebral, né? Eu lembro ideias soltas. hum, Quem, onde, quando. Ou seja, você não tem uma narrativa, né? uhum, Então, essa semana a gente vai mudar o exercício. Ao invés de você ler 10 minutos, você vai estar fazendo parágrafo a parágrafo. sei. E o que muda? Quando eu paro de ler 10 minutos para explicar 5 e interrompo a cada parágrafo para explicar, o tempo é o mesmo, 10, 15 minutos. Você vai marcar no timer. Você sabe a diferença do timer, né? Hum, Então, quando você liga o cronômetro, ele avança, não é isso? No uhum, tempo. sim. No timer é diferente. No temporizador, você põe, vamos pôr aqui, 10 minutos, né, para treinar. Vou treinar 10 minutos. Aí você lê um parágrafo, explica, explica, lê, explica, e o tempo vai diminuindo. Uhum, Ou seja, eu não preciso ficar preocupado com o relógio. uhum, Na hora que chegar no zero, ele vai apitar, certo? sim. Tá, então é bom no timer para fazer esse exercício. Então, você vai pegar, cadê seu livro? O Homem Mais Rico da Babilônia, certo? Você vai pegar uma página, vai mandar uma foto de uma página que você não leu ainda. Tá? Então, quando você lê 10 minutos, você faz uma dedução. Pode ir fazendo a cópia enquanto eu falo. Você faz uma dedução. O que é a dedução? Né? Você lê um monte de coisa, Vou pagar um aqui, logo, então. né? Eu acho que é sobre isso aqui. Eu Vou pagar deduzo esse que é aqui sobre também. isso. Ok. Nesse outro exercício, não, você induz. Você tem uma pouca informação, você vai explicar. Então, você vai falar mais do que está escrito. Né? Você vai expandir o seu raciocínio, misturando um pouco do que você sabe com o que está escrito. Uhum, O nome disso, né, é condicionamento neuroassociativo, é neurociência, né? Então, como é que você aprende as vogais? A de avião, E de elefante, né? Então, você já sabe o que é avião, você sabe o que é elefante, aí se associa, tá, o A é o A do avião, né? O E é do elefante. Até entendendo usar, vou ver se entende. A Xuxa ajuda, né? Aham, E outras musiquinhas de ABC, né? Aí a mesma coisa é aí. Se você pega um parágrafo como esse aí que você me acabou de passar, tá aqui o texto. Ó. Começa ali, ó. O homem que, em virtude, certo? uhum, Você vai parar no prudentemente previu, né? Que é o parágrafo, não é isso? sim. Tá. Então, quando você lê e explica, você está misturando o A do avião. Ou seja, você está pegando o que está escrito e misturando com a coisa que você já sabe. A criança sabe o avião, mas ela não sabia o que era o A. O A é o texto, é o parágrafo. O conhecimento do avião é o que você já tinha. Vamos fazer na prática? Tá, vou tentar. Qualquer coisa, se eu der algum erro, você explica melhor para mim, Não, mas é para a primeira professor. vez, o normal. Se você explicar tudo, eu que vou estranhar. Que é a primeira vez que você faz. Se você arrombar aqui logo tudo que está escrito, eu vou estranhar, porque ele nunca treinou e conseguiu fazer, né? Então, o normal é você ter dificuldade mesmo. Né? Tá. Agora, é claro que lá na quinta aula, oitava aula, não, você já tem que estar dominando esse Uhum. exercício. Então, pode começar a leitura.
É só esperar. Não precisa marcar tempo, não. É só ler aqui já Não, é explicar para só você. ler. O timer, vamos supor, estaria funcionando. Eu vou ler, explicar, depois vou pegar mais um parágrafo, explicar, depois mais um, explicar. Então, pode ler esse. Tá? Aí você pega o seu marcador de texto, né? Se você lê no digital, tem alguns tablets, né? E tem o Kindle que já até marca onde você parou, né? Mas Uhum. caso contrário, você tem que pegar um marcadorzinho de página, marcar e fechar o livro, não é isso? Sim. Ok. Tá, então me fala aí, né? O que você entendeu? Olha, eu vou dar uma, tentar dar uma, não resumindo, mas explicar, tá? Ali, ele fala, né, que o homem que tem ali, vamos dizer, os conhecimentos da riqueza, entendeu? Tem uma bagagem de conhecimento sobre aquela área ali, ele deve estar sempre focado, né, no futuro, como que ele vai estar usando esse conhecimento, entendeu? Para estar fazendo o patrimônio dele, entendeu? E Legal. fugiu muito cedo Olha o da que memória, velho. acontece. Quando você explicou, o que você fez aí? Existe uma distorção, uma generalização ou um cancelamento. O cancelamento é as partes que você não lembrou e não falou. Uhum, Teve algumas, né? Eu também li. Eu olhei na hora que você me mandou e eu li, né? Um uhum, segundo, mais ou menos. Tá. Tem a parte que você generaliza. Vamos supor, você já está lendo o livro, aí na hora de explicar, ao invés de você explicar o parágrafo, você explica outras partes do livro, uhum. certo? E existe a distorção. Você mistura um pouco do que estava escrito e vira outra coisa. Então, você fez um pouco disso. Você falou, por exemplo, que quem estuda determinados conhecimentos a respeito da riqueza tem que saber administrar esse conhecimento no futuro. E agora, olha o que ele escreveu, quer ver? Ele está falando que quando você aprende, né, sobre a riqueza, como ficar rico, ou seja, quais são as leis, os princípios que regem a riqueza, você naturalmente vai ganhar muito dinheiro. Você vai começar a ter lucro nos seus empreendimentos, não é isso? E o homem sábio vai pegar esse dinheiro e vai não só investir, mas guardar uma outra parte. Por quê? Porque ninguém sabe o que acontecerá no futuro, tá? E na intempérie, ou seja, em algo imprevisto, né? Ele vai ter essa condição de poder se autossocorrer. Ou seja, é importante aprender a ganhar, mas é importante também saber o investir e o guardar, né? Para que futuramente o que ele previamente previu, ou seja, uma possibilidade de ter escassez, né, ele tenha ou continue na abundância, ou seja, que a vida dele não fique prejudicada. Já pensou igual no Sul? Se toda a tua riqueza tivesse sido acumulada, né, em casa, carro e estoque, e vamos supor que esse estoque fosse de automóveis, ou sei lá, de Tudo. coisas que quando eletrônicos. Então, veio a enchente, o que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, o texto fala: você também tem que ter uma reserva para que, numa má sorte, você tenha recursos para
a tua vida continuar numa boa. Uhum. Olha a diferença entre o que você explicou e eu, Nossa, claro, estou há 35 anos nisso, expliquei, certo? Eu tenho obrigação de explicar, senão não faria nem sentido eu estar falando sobre isso, é certo? verdade, é verdade. Então, olha só, eu não só expliquei, mas ainda contextualizei a mesa. Já pensou, então, aquele pessoal do Sul? Vamos supor que você tenha investido só em gado, subiu a água, morreu o gado. Morreu. Você pegou todo o teu dinheiro, todas as tuas reservas, todo o teu lucro, às vezes você tinha até mais de uma empresa, colocou tudo em criação. Perdeu. A galera do arroz. Você viu lá a questão do Perdeu arroz? tudo, né? Perdeu tudo, né? A gente que perdeu o arroz todo que ele plantou, que ele ia pegar agora. Né? Imagina o desespero. Então, ele está falando para você ser sábio, né? E saber também guardar parte do lucro do teu empreendimento. Tá? Então, você vai ver que no segundo parágrafo é mais fácil. Tá? Então, você vai ler o segundo parágrafo. Então, ele começa ali, ó. Um homem pode e termina em recomendo a ninguém. Então, é assim que você vai treinar. Você vai ler, aí explica sem olhar. Um pode dar uma olhadinha, uma pescada. Tem que ler, fecha o livro, explica e vai lá, pega o próximo parágrafo. Isso 10, 15 minutos todo dia. Aí você vai alcançar uma compreensão além da compreensão que a gente chama de literal. Compreensão literal é exatamente o que está aqui. Né? É o avião. Aí a professora ensina, sabe o avião? Essa letra aqui é o A do avião. Né? Ou seja, você vai pegar o que você sabe, que é o avião, e vai aprender uma coisa nova, que é o segundo parágrafo. E vai juntar. Então vamos lá, vamos ler o segundo. É um parágrafo que eu diria até engraçado, né? É. O que ele está dizendo aí? Tá. Ele vai dizer o seguinte, que um homem, né, igual você explicou, meio por cima, né, a explicação que a gente veio por cima. Um homem, né, Sensato, ele né? vai, O homem é, sensato. ele pode guardar o dinheiro, vamos dizer, de várias maneiras, entendeu? É, ele, vamos dizer que ele não recomenda, né? E mais a fundo disso, o certo que eu acho, na opinião dele, que ele queria dizer, que o certo é a gente tá diversificando, entendeu? O nosso capital. Porque pode chegar, vamos supor, se ele guarda um exemplo em algum banco, o banco chega a quebrar, entendeu? Ele perde aquele dinheiro. Se ele investir, igual nós comentamos, em bens materiais, pode chegar algum acidente, alguma catástrofe dessa, entendeu? E perder todos aquele capital, entendeu? Então, tipo assim, ele não recomenda a gente estar fazendo isso, entendeu? Investindo só em alguma coisa. O certo é estar diversificando, entendeu? E procurar os investimentos mais seguros que a gente conseguir. Legal. Em falar em investimento, por coincidência, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o meu vídeo, eu gravei um vídeo. Então, nós estamos agora dividindo, né, o faturamento da empresa entre acionistas. Então, nós vamos entregar 49% para aqueles que adquirirem cotas. Então, uma cota custa R$ 200. Então, se a empresa faturar, por exemplo, R$ 10.000 no mês que vem, né, 49% é dividido entre os cotistas. Se tiver 100 cotistas, né, cada um ganha R$ 100. E é mensal. Todo mês você paga uma cota e todo mês você vai dividir entre os acionistas o lucro da empresa. E aí esse lucro inclui os mentorandos, os alunos novos e as palestras que a gente vai dar no Brasil todo, tá? Aí depois eu vou te passar o vídeo para você assistir e de repente você está aí com uma cota, né, nos ajudando a levar a leitura dinâmica para o Brasil todo.
Mas ele fala, que achei engraçado, que você cancelou, você não lembrou disso. Que ele fala que há várias maneiras de guardar esse dinheiro, isso você lembrou. A mais comum, né, isso era o povo de antigamente, eu já ouvi falar de pessoas que faziam isso, né? Que Hum. enterra o dinheiro. Você faz um buraco bem escondido, né? E guarda dentro de um baú, dentro de algum negócio, e vai guardar o dinheiro dentro disso aí. Realmente acontecia isso. Eu já ouvi falar de gente que guardava debaixo do colchão, guardava num Para mim armário. isso era só conversa do povo, só, ué. Não, já passou na televisão, né? Pessoas que enterravam o dinheiro aí, quando ia pegar para usar, aquele dinheiro não valia mais, Hum, já tinha trocado a moeda, não é igual o dólar, que vale, né? Aí não é igual ouro, você guarda ouro, ouro vale a vida inteira, né? E ainda uhum, reajusta, né? uhum, Mas ele fala: isso eu não recomendo que você faça, enterrar o dinheiro. Mas aí, mesmo não lembrando dessa parte, né, que é engraçado, tem gente que realmente faz isso, esconde o dinheiro. E aí você vira alvo, segundo o texto, de ladrões, né? Se uhum. alguém souber que você tem um cofre em casa, ele vai querer roubar teu cofre. Ele É quebra a verdade, parede e leva o cofre, né? E lá, é verdade. depois do maçarico, ele arromba. Muitas casas de luxo acontece isso. Os ladrões entram, arromba, né? Quebra a parede, leva o cofre, depois, com o maçarico, abre o cofre, né? Mas ele sugere que você, como você disse aí, né? Que você tenha onde guardar, né? Então, pode ser, por exemplo, não sei se você sabe, mas os grandes bilionários, assim, né? Os que têm milhões e milhões, eles guardam em bancos né, internacionais, né? Então, são contas, né? Que são contas especiais no exterior, né? Que são bancos estáveis há séculos, né? Uhum. Tá. E, inclusive, no Brasil, às vezes, eles nem declaram que tem esse dinheiro, fazem escondido, o que é errado. Uhum. Olha só a diferença do que você comentou, que foi bacana, foi melhor do que eu já comentei. Agora você já ampliou mais, você comentou o parágrafo. Mas o exercício basicamente é isso: é ler, explica, lê, explica, lê, explica. Só que agora você não vai ter um resumo, né? Eu li 10 minutos e vou fazer um resumo em 5 minutos sobre o que eu li. Agora eu vou pegar parágrafos e vou ser pontual, ou seja, vou ser preciso no que eu estou explicando. Tá? Isso vai fazer o seguinte: você lembra quanto deu o seu primeiro teste? Eu tenho a anotação. Deu 12, né? 12. 12%. O que é 12%? São 10 perguntas, cada uma vale 10 pontos, 100 pontos. De 100 pontos, você tirou 12 pontos. Não é Tá? nada. Mas você vai ver que na semana que vem eu vou fazer um outro teste e eu te garanto que vai estar mais de 50. É, né? Baseado em quê? Baseado em 2.000 aulas que eu já dei. 2.000 pessoas já dei aula particular, né? Para Uhum. auditórios passa de 1 milhão. Né? Mas aí junta todo mundo, mas assim, olho no olho, eu sei que na terceira aula, terceira semana, depois que ele treina 10 explica 5 parágrafos, ele já consegue aumentar a compreensão para 50%, 60%. Por quê? Porque o teu cérebro vira um espião de informação. Ou seja, quando você vai ler, você não lê só por ler. Você lê procurando o que você quer achar. Uhum. Isso que o senhor comentou é verdade. Isso que eu ia comentar com o senhor, mas o senhor acabou praticamente respondendo a pergunta. Eu reparei que quando eu ia ler antigamente, eu, tipo assim, só passava o olho pegando poucas informações. Depois eu comecei a fazer aquele sistema dos 10 minutos lá. Não é toda hora. Quando a gente tá mais disposto, tá mais descansado, você começa a ler assim, você presta atenção em tudo. Tipo, foca bem. E você vai explicar, você consegue trazer bastante informação, entendeu? E tem vezes que eu tô bem cansado, eu vou ler bem de noite, assim, eu leio, eu não lembro de 80% para trás, eu perdo tudo. Maravilha. Então, é isso. Fechamos aqui